Oi, pessoal, eu sou o Thiago E eu sou a Camila. e nós somos o Nós no Globo. Hoje nós estamos aqui para comemorar com vocês os nossos 3 anos de Irlanda. Eu vou abrir uma champanhe hoje para comemorar esse dia que é muito bom. 3 anos de Irlanda. E hoje, além de comemorar com vocês, nós vamos compartilhar toda a nossa experiência até aqui, toda a nossa percepção. Então esse vídeo é muito especial, ele vai ser um pouquinho longo, mas vai ser bem legal, a gente promete. E a gente espera desde já que vocês gostem, que vocês curtam, comentem, compartilhem, sigam, ativem notificações. Sim. Nós vamos falar um pouco sobre a nossa chegada aqui na Irlanda. Nós chegamos aqui dia 13 de outubro de 2022. E foi muita loucura, gente. A gente passou o ano de 2022 inteiro se programando para chegar aqui. A gente consumiu muito vídeo do YouTube. O YouTube ajudou muito a gente. Apesar de ter pouco conteúdo no YouTube voltado para quem quer mudar de país, pelo menos para a Irlanda, né? Conteúdo Irlanda, tem muito conteúdo voltado mais para estudante, né? Intercâmbio, estudante, e pouco para pessoas como nós que simplesmente quer mudar de vida, né? Então, consumimos muito conteúdo, definimos vir para a Irlanda, né? Pesquisamos vários outros países, né? Sim. Portugal, Espanha, Itália, enfim, fizemos uma peneira na Europa dos países, né? Acabamos vindo parar na Ilha Esmeralda. Ilha Esmeralda, na Irlandinha da Luz Fraca. Não entendeu o porquê Irlandinha da Luz Fraca. Foram vários critérios, né, para a gente chegar até aqui. Foi realmente a língua, foi o salário, né, e basicamente isso norteou muito, né. Então, acho que a gente fez uma escolha boa e assertiva. Sim. Quando nós chegamos aqui, a Camila tem um contato de uma amiga dela muito querida que abriu as portas para nós aqui, né? E uma outra amiga, filha da amiga da mãe dela, pagou um táxi pra gente do aeroporto. Que coisa louca, né? Nunca vi na vida. Contatos, gente, contatos. É uma coisa maravilhosa. Minha pagou Um transfer. transfer, né? Obrigado, Bruna. Obrigado, Faz parte da Bruna. nossa história. Verdade. E a Betinha também, A né? Betinha, vou falar da Betinha. Desculpa. A Betinha também faz parte Da nossa gigantesca história. da nossa história, porque foi ela que recebeu a gente aqui. Durante 4 dias a gente dormiu na casa dela, né? Morou na casa dela. E ela ajudou a gente a achar uma acomodação. Cara, ela tem o quê? Na época, ela já tinha uns 7 anos de Irlanda, pelo menos. Né? Ela foi muito, muito. Nossa, foi um anjo na nossa vida. Ela arrumou uma acomodação pra gente pelo Facebook, de uma brasileira também muito querida, que nós gostamos muito dela. E em 4 dias a gente já conseguiu uma acomodação definitiva. Então foi muito bom e foi muita sorte também. A gente teve essa sorte de ter uma pessoa aqui que realmente estava disposta a ajudar a gente, até mesmo antes da gente vir para cá, porque você lembra dela fazer visitas aqui pra gente? Tipo, ela ligava, no Brasil era madrugada, e ela me ligava e falava, tô fazendo visita, eu não vou deixar vocês dormirem aqui, vocês dormem no chão da minha casa, mas vocês não vêm para cá. A Beth foi um anjo pra gente. E aí ela ajudou muito a gente, desde antes da gente vir, mas quando a gente veio, ela continuou ajudando a gente em relação à procura de acomodação fixa, né? E realmente a gente ficou na casa dela por um período curto, mas que foi o suficiente para a gente conseguir startar. Então a gente teve sorte com a Beth,
pela boa vontade da Beth e pela nossa sorte também, Sim. né? Não vamos negar. A gente chegou lá no primeiro dia que a gente estava aqui, que a gente chegou aqui numa sexta-feira à noite, sexta 13, né? Sexta 13, né? A gente chegou numa sexta 13 aqui, e aí no sábado a Betinha tirou folga no trabalho, ela foi levar a gente para dar um rolê lá no centro. Aí a gente passou a mão, vocês sabem qual estátua. E aí ela deu sorte pra gente. Recomendo. Gente. Foi algo muito. Cara, foi surpreendente, sabe? Pra quem nunca saiu do país, no meu caso, eu nunca. Não sei se conta a experiência de atravessar a fronteira do Paraguai para comprar muamba, né? Mas eu nunca tinha pisado fora do Brasil, assim. Eu e a Camila, nós dois nunca viajamos, assim, para outro país. E chegar aqui na Irlanda foi. Tudo começou, não foi nem chegar na Irlanda, foi quando o avião desceu em Portugal, né? E a atmosfera já muda. Pô, parece que vira uma chavinha, assim, né? Eu não acreditei que eu tava embarcando no avião até descer em Portugal, que eu falei, meu Deus, agora não tem mais volta. Aconteceu. E dali pra frente, meu, não dá pra desistir, né? Não dá. E foi sem inglês mesmo, né? Nós dois, sem falar nem hi nem bye, chegamos e viemos com a cara e com a coragem. Não viemos estudantes, viemos eu com cidadania, o Thiago com entrada na Stanford no primeiro momento, e na coragem mesmo, né? Tentando realmente uma vida nova. Eu não falo inglês até hoje, não tenho vergonha de falar isso. Fala assim. Eu aprendi com o irlandês. Eu aprendi o inglês e o irlandês, né? Isso foi bom, porque ajuda muito você a entender o irlandês. Se você está acostumado a estudar o inglês americano, o inglês britânico aí no Brasil, quando você chegar aqui, você vai ter um choque muito grande, porque o accent deles é muito diferente. Então, não é que seja, meu Deus do céu, eu nunca vou aprender. Oh, se eu aprendi, você vai aprender também, porque eu tenho um déficitzinho de aprendizado muito grande, né? Então, você aprende porque a necessidade é enorme, cara. Se você não falar, você fica no seu mundinho ali fechado entre os brasileiros, como conhece muita gente que está aqui 5, 6, 7 anos, trabalha de cleaner porque não desenrola o inglês, não procura se aprofundar. O pouco que eu sei, me viro no meu trabalho, eu trabalho em uma multinacional hoje, tenho um cargo de operativo, né? Eu trabalho a gente trabalha para uma grande empresa de tecnologia, né? Então eu sou obrigado a falar inglês. Meu chefe é croata, não tem como falar em português com ele. O supervisor, o team leader é irlandês. Português eu falo com o pessoal do FOR porque é muito brasileiro, né? Mas o dia a dia, se você não desenrolar o inglês, não tem como, né? Dá para conseguir emprego, sim, sem inglês, mas você precisa do básico, né? Pelo menos para conseguir dar uma desenrolada ali para passar numa entrevista, porque não é todo lugar que você vai arranjar um emprego sem entrevista, né? Não. Meu primeiro emprego aqui foi numa hamburgueria. É mesmo. Primeiro emprego assim, né? Vamos falar primeiro emprego? Para conseguir a carta do PPS. Que foi a Bruna, obrigado, Bruna Diogo, por arrumar que ela trabalhava lá na hamburgueria. Ela, vou conseguir para você lá. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Tinha acabado de chegar na Irlanda, tipo, eu cheguei aqui, nós chegamos aqui, não lembro, foi numa quinta? Foi na sexta. Foi na sexta, né? Eu comecei o quê? Na segunda. Foi na segunda foi mesmo, na segunda. Né? Pô, e o chefe lá era polonês, aí os meninos que trabalhavam na cozinha era tudo turco. Tinha um mexicano, às vezes o mexicano, eu entendia bem o espanhol do mexicano, mas, pô, eu não sabia o que era lettuce, alface, algumas outras coisas que o pessoal trabalhava na cozinha, sabe? Porra, que dificuldade, gente. Mas consegui desenrolar um inglês. Hoje a gente trabalha bem, trabalha numa boa empresa, mas não é impossível, gente. Não. A pessoa que falar para você, não vai que você não tem inglês, você nunca estudou. Eu tenho hoje 38 anos. Tá? Cheguei aqui com meus 35 anos e eu não falava inglês, eu nunca estudei inglês. Nunca. Então, não tenha medo. É isso que eu falo para você. É isso. Venha. E, inclusive, nós ouvimos de muitas pessoas lá no Brasil, mas o que vocês vão fazer lá? Vocês nem falam inglês, né? E até aí, gente, pensem por vocês, porque essas pessoas não pagam suas contas. E é isso, vai por si. E não estamos dizendo que vem e largue tudo, mas, assim, tenha consciência de que não é impossível.
E outra coisa que é muito importante, um aprendizado que a gente tira disso em relação ao inglês. Você aprende inglês aqui na Irlanda, você fala inglês em qualquer lugar do mundo, porque você fala o inglês do irlandês, você ouve o inglês do indiano, você ouve o inglês do brasileiro, você ouve vários outros accents, por exemplo, do espanhol, que também é bem diferente, e isso é muito bom para você treinar o seu ouvido a ouvir vários sotaques diferentes e com isso você aprender. Então, isso é muito positivo. Então, esse é um saldo muito positivo do aprender. Independente de ser na marra, independente de ser escola, o que eu tiro de positivo é estamos nessa experiência agregando um inglês, seja lá qual for o nosso sotaque. Então, vale a pena. Não tenha medo de falar. Não tenha medo, não tenha tenha vergonha. medo. O irlandês, ele é um cara paciente. Uhum. Vou falar uma coisa para vocês que vai parecer mentira. Aqui é muito imigrante. Do mundo inteiro, gente. Para mim, a maior dificuldade é entender o indiano. Para mim também. Não é o irlandês, Não. é o indiano. Então, assim, o irlandês, quando você trabalha com o irlandês e ele é o seu chefe, ele tem a maior paciência do mundo. Ele fala devagar, ele fala com calma. Então, não se apega a detalhes, gente. Uhum. Você vai falar errado, ele vai falar errado. O irlandês não entende o próprio irlandês. É mesmo. Sabe? Então, não se preocupem com o seu accent, não se preocupe com a sua pronúncia, não se preocupe em falar igual índio, mim, vou buscar, sabe? Em português a gente fala, desenrola e eles não sabem como a gente é inteligente na nossa língua, né? Então, não tenham medo. Não tenham. E é muito legal você desenvolver a sua... como é que fala? O seu listening, né? É muito legal de você ver, né? Nesses 3 anos, eu já perdi praticamente o medo, assim, de falar com as pessoas. Então, esse não é um problema, não foi um problema no começo, porque a mudança é muito assustadora. Assusta, é verdade. E vai também no perfil de cada um, né? Então, eu sou uma pessoa menos tímida, então eu falo, sempre falei mesmo errado mesmo, né? E não tava nem aí. E não que o Thiago não estivesse nem aí, mas o Thiago sempre teve um pouco mais no começo não digo nem vergonha, talvez de medo de não ser entendido. E aí eu sempre falei pro Thiago, ó, o importante é você se fazer entender, mesmo que seja para falar metade das palavras, mas fale. Né? E funciona, porque todo mundo é muito paciente. E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão de documentação. No meu caso, eu vim como cidadã europeia, então eu precisava de um PPS, né? E o Thiago ia precisar da entrada no Stamp for e também no PPS. Na época, como o Thiago falou, ele conseguiu um emprego rápido com a Bruna lá na hamburgueria, e aí ele deu entrada no PPS dele com a carta do trabalho. E na mesma época, na mesma semana, eu tive uma primeira visita na GP, né, que é a nossa médica da família, e eu ia pegar a carta com ela, cheguei a pegar a carta com ela para dar entrada no PPS, mas na mesma semana eu consegui um emprego também, e aí eu também dei entrada pelo emprego, tá? Então, na época a gente podia essas duas alternativas, eu lembro que nós tentamos essas duas alternativas, e não estava valendo para... Na época tinha alguma coisa do tipo para tirar a habilitação. Já tinha saído isso. O nosso PPS demorou em torno de 1 mês e meio a 2 para chegar, porque teve Natal, então teve feriados e tal, né? Lembrando que nós chegamos aqui em outubro de 22 e ainda tinha alguns resquícios da pandemia. Então muita coisa ficou acumulado, né? Coisas para trás que eles estavam resolvendo. Então os nossos processos demoraram um pouco mais. Muita coisa mudou, tá? Nós vamos falar sobre as nossas experiências, tá? Como, por exemplo, o meu processo de Stamp for. Ele demorou um pouquinho, a gente chegou em outubro, eu acho que eu dei entrada final de novembro, porque na época era muita coisa que você tinha que colocar, né? Nós já trouxemos do Brasil, né? Então isso é importante. Pelo menos para mim é importante. Eu entrei pelo próprio site no Brasil, no site do governo da Irlanda, procurei referente ao Stamp for e lá tem o que você
tem que preencher. Meu, é um calhamaço de folha enorme, né? Acho que eram 50 páginas. Na época era mais ou menos umas 50 páginas. Eu não sei se ainda continua dessa forma. Se você está vendo esse vídeo, tirou o Stamp For recentemente, deixa aí pra gente aí o seu comentário. Tive que colocar tudo referente à minha vida no Brasil, referente ao nosso relacionamento, fotos do nosso relacionamento, contando como é que foi que a gente se conheceu. É muito detalhe, tá? Porque como é um visto que é dado por eu ser casado com uma europeia, então eles pedem tudo minuciosamente para ver se isso é verdade, porque tem muita gente que falsifica casamento aqui, né? Ou vende casamento, como tem pessoas que fazem aqui também. Então, eles pedem provas, e muitas provas. Tenho conhecidos que não tiveram metade do trabalho que eu tive. E vieram mais ou menos na mesma época. Meu processo, o cara não pediu isso, não pediu aquilo. Vai do cara que está analisando lá, tá? Como não é um robô que está analisando, é um ser humano, então vai do ser humano que está lá. Então, cada processo é um processo. O meu foi um pouco mais burocrático. Então, o meu saiu em fevereiro, que eu recebi a carta. Com essa carta, eu já podia arrumar um emprego. Só que essa carta, veio um número da carta dizendo que o meu visto provisório foi aprovado. Por que provisório? Quando você entra aqui na Irlanda, eles dão uma carimbada no seu passaporte de 3 meses, 90 dias, para você se regularizar. Então já conta, a partir dali já conta o processo. E com esse carimbo no meu passaporte e com a carta, eu já podia arrumar um emprego. Então, eu saí lá da hamburgueria, não aguentei ficar muito tempo lá, porque, tava muito pesado. O trabalho aqui de kitchen porter, o cara fazia limpar fritadeira. Exaustor. Tá certo, eu vim aqui para isso, eu não tô reclamando, tá? Estudante faz isso aqui muito mais. Mas, para mim, eu vim com dinheiro e eu não precisava daquele trabalho. Com muita vontade, vamos dizer assim. Eu gostaria de ter ficado? Gostaria. Mas eu dei uma desanimada lá porque o cara tava me esculachando, né? Agradeci muito a Bruna, amo ela de paixão até hoje. Ela falou pra mim, Thiago, vai ser difícil. E foi. Ela não mentiu. Ela não mentiu, e foi mesmo. Então, assim, tem trabalhos aqui que realmente, para quem vem para cá com visto, cara, você não deve fazer. Não tem por que você ficar limpando fritadeira, exaustor. Não tem. Você tem um visto para você trabalhar num lugar bom, entendeu? Então eu saí de lá, aí eu fiquei mesmo desempregado até fevereiro, aí saiu, aí eu consegui um emprego no mesmo lugar que a Camila já tinha feito ali um meio campo com a chefe dela, já conhecia a pessoa da agência, aí com a carta e o meu passaporte, arrumei o trabalho e foi legal. Aí em março eu fui na estação da Garda, que a Garda aqui é a polícia para nós brasileiros, né? Que aqui eles têm um centro de imigração dentro dos postos da Garda. Então eu fui lá, tirei a foto, aí saiu o meu Stamp For provisório. Por que provisório? Você tem que ficar 12 meses com esse provisório. Conta 3 meses no passaporte, mais 9 meses no cartão. Após esses 12 meses, aí vem o definitivo de 5 anos. Esse foi o meu processo. Eu já ouvi dizer de pessoas que já pegaram de 5 anos definitivo. É verdade? Eu não sei. Eu não conheci uma pessoa que teve esse processo dessa forma. Eu só ouvi dizer de terceiros. Agora, se é verdade, eu não sei, eu ainda não conheci nenhuma pessoa que teve essa facilitação, vamos dizer, do processo do Stamp For. E para agilizar a renovação do Stamp For após um ano, o que foi que eu fiz? Você entra no site do governo, escreve lá, como é que é, meu? Não é atualização, é renovação. Vou falar em português, você escreve depois em português mesmo aí no tradutor e joga lá no site. Caralho, esqueci de novo. Renovação? Renovação. Você escreve renovação do Stamp For.
Lá vai ter o passo a passo. No próprio site, na época que eu fiz a renovação, estava dizendo para fazer em até 8 semanas antes, 8 ou 12. Acho que eram 8, dava quase 2 meses. 8 semanas antes do vencimento. Se eu não tivesse procurado essa informação, eu teria me lascado. Por quê? Eu tive informações de pessoas, de outros brasileiros, quando tiver faltando uma semana, você entra lá e faz a renovação, ou você vai direto na imigração. Não, gente. O meu processo foi todo online. Eu entrei lá, fiz todo o cadastro bonitinho, preenchi rapidinho. Depois de mais ou menos um mês, chegou o cartão definitivo na minha casa pelo correio. Não tive que buscar em lugar nenhum. Aí já chegou com 5 anos. Então, é tudo na base da informação, gente. É se informar. Essa é a chave. Em fontes oficiais, o que é importante. Exato. Porque a gente, por exemplo, está aqui passando informação para vocês que é de 2022, 2023. Então, já atualizou. E, sinceramente, nós não estamos inteirados desse processo porque já passou a nossa fase. Sim. Então, a gente não está aqui para trazer para vocês um passo a passo do como está. A gente está aqui para trazer a nossa experiência. Então, sim, busquem informações oficiais de como está o processo. Sim, né? Exato. E o meu foi esse o processo do Stamp 4. Acredito que esteja mais fácil hoje? Tomara. Eu espero de coração que esteja, porque a burocracia deles aqui é muita, tá? Lembrando que saiam do Brasil com seus documentos traduzidos e juramentados em inglês, gente. É verdade. Você pode fazer isso aqui? Pode, lógico, mas por que não agilizar? Economizar, talvez. Economizar, que aqui você vai gastar em euro, né? Porque nós gastamos em real, é muito... Se for fazer na conversão, gastamos o quê? 30 euros? Aqui você vai gastar 100 euros com o pessoal. Depende do... Depende. Mas não vai gastar os 30 euros que eu gastei no passado. Que aqui você vai ter que pagar em euro e é muito mais custoso, né? Então você pretende vir para cá, já procura saber qual é a documentação, o que precisa trazer, se informa para saber se tá atualizada as informações, entendeu? Certidão de casamento, gente. Tem gente que vem para cá com união estável. É considerado casamento no Brasil, ótimo, mas aqui eles não consideram. É um pouco mais burocrático para quem vem para cá com união estável. Tem gente que vem para cá com união estável? Teve. Mas teve que provar um pouco mais, teve que mandar mais documentos, entendeu? No nosso caso, nós nos informamos sobre isso, então a gente preferiu fazer o casamento por comunhão parcial de bens. Por comunhão parcial de bens, que é o aceito. Tipo, é aquele que é aceito sem dúvida nenhuma. Então nós já saímos do Brasil com a certidão de casamento, já pedimos para traduzir, juramentar, tudo bonitinho, já trouxemos mais da metade desses documentos já traduzido e juramentado. Porque quando você chega lá na imigração, que você acaba de descer do avião, o policial que está lá, ele vai querer saber o que você está querendo fazer aqui. Cadê os documentos? Como você prova que eu sou casado com ela? Ele não lê em português. Exatamente. Então, gente, não traga documento só em português. Faz ou pelo menos alguma coisa traduzida para o inglês. Essas coisas mais importantes. Isso é muito importante, tá? Como eu falei, na época que nós viemos para cá, a união estável não era bem vista aqui. Então, hoje, eu não sei como que está, tá bom? Se vocês quiserem saber mais informações, deixa aqui a pergunta pra gente, que a gente busca a informação e coloca no comentário para você. Então, essa é a nossa experiência, tá bom? O que é mais importante para você? Então, no caso, uma documentação dessa de certidão que o Thiago falou de casamento, o que eu sugiro para um futuro, independente de ser um futuro breve ou distante, traga também a sua habilitação traduzida e juramentada. Se você quiser trazer uma PID também, já traga, tá? E outra coisa, para quem já tem formação e quer trazer para validar aqui, que aí é outro processo, tá? Que a gente não sabe, mas tem que trazer diploma. Então, se você tem uma formação ou algumas formações ou certificações que são válidas aqui, você pode validar, né, o seu certificado, traga traduzido e juramentado, que vai facilitar muito a sua vida em relação a ganho de tempo. Sim. E a habilitação, gente, é muito importante você já trazer ela atualizada.
Se vai vencer a sua habilitação, tipo, daqui a um mês, dá um jeito de renovar essa habilitação. Traga a PID, que é a Permissão Internacional para dirigir. Por quê? Porque aqui tem um aluguel de carro, né, na rua. Você baixa o aplicativo, faz o seu cadastro e você tem direito a dirigir um carro alugado aqui por 1 ano. Então, isso vai te ajudar muito, porque você vai precisar de carro aqui, gente. Nós vamos entrar daqui a pouco na questão de transporte público aqui. Então, o carro, ele te ajuda muito aqui na Irlanda. E você consegue fazer isso com a PID, com a permissão para você dirigir. Então, ninguém me falou isso quando eu vim. Eu tô dando a dica para vocês, tá? Uma dica para mim foi de ouro isso. Porque na hora de fazer mudança, na hora de você precisar... Por exemplo, a gente trabalhava num lugar que o nosso shift era de 4x4. Trabalhava 4 dias, 12 horas e descansava 4 dias. E tinha shift que a gente trabalhava de domingo e feriado. E domingo e feriado, o transporte público aqui é uma lástima, né? Para não falar outra coisa. Então eu tinha que alugar carro. Senão não chegava no trabalho. Senão não chegava no trabalho, 8 horas da manhã. Então isso ajudou. Isso é só uma dica. Você não é obrigado a fazer, mas depois não diga que não avisei. É verdade. Inclusive, só para aproveitar essa situação de habilitação e carro, o Thiago tirou a habilitação aqui, tá? E você não é obrigado a tirar a habilitação daqui para alugar um carro, você não é obrigado. Você não é obrigado a ter a habilitação daqui para ter um carro, você não é obrigado a tirar a habilitação daqui para ter um seguro de carro, tá? Mas ajuda muito, não é, Thiago? Sim. Ajuda você ter a habilitação irlandesa. Você paga menos no seguro, relativamente ela é mais benéfica para você, porque você tem, principalmente para quem vem com passaporte, né? Porque quem vem com passaporte, é o único documento que tem um passaporte. Diferente da gente que vem com Stamp 4, que já vem um cartão que é o seu cartão de residência, e esse é um documento oficial que você carrega com você. Você não vai ficar carregando um passaporte para cima e para baixo. Né? É verdade. Entendeu? E a habilitação, ela tem lá todos os seus dados e é muito bom para você. Que nem, por exemplo, nós para comprar o carro, não precisei apresentar habilitação. Não precisou. Só que para você fazer o seguro do carro, agora é obrigatório você colocar o número da habilitação lá na cotação. Sim. Antes não era. Até que eu comprei carro e nem habilitação eu tinha. Agora eu tenho a full irlandesa. E com a full irlandesa, você tem o benefício de pagar menos o seguro. Nós temos amigos que têm habilitação brasileira, compraram o carro zero, conseguiram fazer o seguro, eles têm o mesmo ano do carro da gente, 24/2, que é 2024 do segundo semestre. Eu pago 700 euros no nosso seguro do carro. Eles pagam 1.500 euros no seguro do carro. E o carro deles vale menos do que o nosso. Então, o que eu quero dizer com isso? Você quer economizar dinheiro? Faça a habilitação irlandesa. Aí você vai falar para mim, mas Thiago, tem um amigo meu, eu ouvi dizer que ele tem a italiana, ele tem a portuguesa. Tá pagando a mesma coisa de seguro que o meu amigo que tem a habilitação brasileira. Por quê? Porque a sua habilitação, ela é europeia. Você converteu uma brasileira para uma europeia. Na sua cabeça é o quê? Ela é europeia. Não. Essa conversão ela é de uma habilitação brasileira convertida. Isso quer dizer o quê? Se você quiser converter a sua habilitação que você já converteu para irlandesa, você não vai conseguir. A gente avisou para uma amiga nossa, né? Que ela converteu a brasileira, foi na portuguesa. Ela, não, agora eu vou converter para irlandesa. Aí nós falamos para ela, não vai, você não pode fazer isso. É uma coisa simples, né? É lógica. A sua habilitação não é uma habilitação europeia de nascimento. Ela, não, eu mandei lá para NDLS, né? Acho que é o órgão responsável. E veio a cartinha. Não pode, a sua habilitação não é uma habilitação europeia. E tá escrito nela, né? Tá escrito nela, que é brasileira, tem lá as informações, né? Então, gente, você pode converter a sua habilitação? Pode. Você não vai ter problema nenhum. Não vai. Vai comprar o carro, a polícia vai te parar, vai servir a habilitação. Não tem problema. Mas, se você quer economizar dinheiro, como eu economizo, tira a irlandesa, gente.
Não é impossível. Não é impossível. E, ó, ele não acabou de falar que não fala inglês? Ele tirou essa habilitação em 6 meses, tá? Ele entrou com um processo em agosto de um ano, em março do outro ano, ele já estava com a NIL, né? A NIL, isso. em 6 meses. E não tinha inglês assim não, tá? Então, não se preocupem. Mas se eu não passar na prova do aplicativo, eu não vou passar. Gente, viva a sua experiência. A gente está passando a nossa experiência para incentivar você até a sua. Então, mas meu amigo falou que baixou o aplicativo, já tentou 10 vezes e não consegue fazer 20 pontos. Vou baixar também. Baixa se quiser. Precisa, sinceramente, a gente não usou aplicativo nenhum. A gente leu a apostila e uma vez cada um e passamos de primeira. Então, tenham a experiência de vocês. Falar uma coisa que a Camila falou agora. É assim, eu não tinha muito inglês. Eu estudei a apostila em português. Porque na hora da prova, quando você vai agendar, você tem a opção lá. Áudio em português. Como tem em outras línguas, só que todo o texto lá tá no inglês. A apostila que nós temos, ela tá toda em português, com as perguntas e respostas também em inglês. Então eu li essa apostila 3 vezes. E fui fazer a prova. São 40 questões. Eu acertei 39 das 40. Eu acertei 36. E passamos. E passamos. O mínimo é 34. Não, calma. 35. 34 já não passa. Eu não lembro. 35. Então, gente, essa é para tirar learning, tá? Para início do processo. Depois desse processo da learning, aí você pode agendar as aulas, ok? Vou resumir rápido como é que é o processo. Você vem com a carteira de habilitação brasileira válida, entra no site do Detran, tira um documento que agora eu não lembro o nome, mas eu vou deixar para vocês no cabeçalho do vídeo, que é informando que você tem a habilitação válida no Brasil. Com esse documento, você quebra 12 aulas. São 12 aulas que você é obrigado a fazer, se você não vem com se você não tem esse documento. Não esqueça de, se pegar esse documento, traduzir e juramentar ele. Lembrando que você está mudando para um país que fala inglês, então os documentos têm que ser em quê? Inglês. Isso, meus amigos. Deixando claro, porque já teve gente que falou, não, eu vou mandar tudo em português. Mano, não faça isso. Você não está em Portugal, tá vindo para a Irlanda. E acreditem, tem gente que faz isso. Tá? Se a gente está falando é porque a gente já teve amigos que bateram o pé e fizeram, né? E tiveram recusa, óbvio. Então, pega esse documento, traduz, faz a juramentação dele, para dar entrada nas aulas. Aí vai quebrar os 6 meses. O que são esses 6 meses? Quando você tira a learning, você é obrigado a ficar 6 meses com a learning. Agora, se você pega esse documento, você não precisa ficar 6 meses e você não precisa fazer 12 aulas. Então, o processo encurta. Você gasta menos em aula, você gasta apenas 6 aulas, e você não precisa esperar 6 meses. Então, esse é o processo. O meu processo foi dessa forma. Foi. O processo de habilitação aqui, gente, não é um bicho de 7 cabeças. Exato. E aí a gente pode até fazer um outro vídeo no futuro falando especificamente sobre a habilitação, o processo, as etapas, porque tem bastante detalhezinho e aí a gente vai se estender demais, ficar aqui. Sim. E aí já deve estar bem grande esse vídeo, mas fica aí que você não vai se arrepender, que vai ser bem legal até o final. Vamos falar então sobre a nossa percepção após 3 anos sobre emprego, sobre transporte, sobre custo de vida. Especialmente vamos começar falando de emprego. Quando a gente chegou, a gente foi trabalhar por agência e, como o Thiago falou anteriormente, a gente estava num shift 4x4, trabalhando 12 horas por dia, durante 4 dias e depois descansando por 4 dias. Esse foi o nosso primeiro emprego, tá? E não tem problema você trabalhar por agência, não tem problema você ter um shift assim, tem gente que pega shift na madrugada, e no nosso caso foi esse shift de 4x4, e assim, ele foi bem cansativo, né, Thiago? Foi. Tanto porque a gente morava longe na época do trabalho, quanto porque era um shift cansativo e o trabalho também era cansativo. Hoje em dia, a gente trabalha numa multinacional, como o Thiago já falou também, e a gente trabalha de segunda a sexta, a gente trabalha por contrato, e a gente percebe a diferença que isso faz na nossa vida, na nossa qualidade, no nosso dia a dia. Hoje a gente consegue ter uma rotina, a gente consegue ter vida social, né? A gente consegue aproveitar final de semana, a gente tem alguns benefícios que a gente não tinha antes por agência. Então, qual que é a nossa percepção hoje em relação a 3 anos atrás? A gente percebe que é melhor estar com um contrato do que com a agência,
por esses motivos e não trabalho segunda a sexta. Sim. Né? Não que trabalhar pela agência seja ruim. Você vai arrumar trabalho muito rápido Verdade. aqui. Gente, vocês têm ideia que nós chegamos em outubro, novembro a Camila já estava trabalhando? Novembro. Se ela quisesse trabalhar antes, ela teria. Eu cheguei aqui em outubro, no dia 13, na segunda-feira, que eu acho que é dia 13, 14, acho que era dia 16, eu já estava trabalhando numa hamburgueria, mas estava trabalhando. Então, assim, as coisas aqui, ó, é muito rápido. É muito rápido. Então, a experiência de trabalhar com agência, para nós, não é tão boa quanto trabalhar com um contrato direto. Muda alguma coisa? Muda benefícios. Às vezes não muda nem salário, tá? Mas os benefícios a mais, não são muita coisa assim que é a mais, mas o pouquinho a mais que tem é uma coisa que já é mais garantida, sabe? Dá mais ânimo. Mas aí vai do que você quer, Sim. né? Então eu vou dar um exemplo bem rápido aqui. A gente gosta de trabalhar por contrato, a gente tá gostando dessa experiência, mas a própria Betinha não gosta. Ela fala que prefere trabalhar por agência, porque, no caso dela, o pagamento dela é semanal, o nosso é mensal. E não é uma regra, tá, gente? O contrato ser mensal. Não. Mas, por exemplo, ela gosta de receber semanal. Outra coisa, ela pode tirar férias de uma maneira diferente do que a gente que é contrato. E para ela tá tudo bem. Outra coisa, se ela precisar sair do trabalho por qualquer motivo, precisar mudar de emprego ou largar o trabalho, ela tá pela agência, ela não tem um notice a cumprir. Né? No caso da agência, é diferente. Então, são experiências. Essa é a nossa percepção, né, sobre a questão da agência. Tem quem gosta e não tem problema nenhum. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se de repente a gente vai encontrar uma oportunidade muito boa, mas é por agência e a gente vai mudar. Não sabemos, mas atualmente a nossa percepção é essa, né? Sim, o trabalho pela agência também tem uma coisa boa. Por exemplo, você está trabalhando aqui na empresa X. Ah, eu não tô gostando do chefe, ele tá me enchendo o saco, não gostei dos coleguinhas, eu não gostei do trabalho. Conversa com a recrutadora. Ó, eu não tô gostando, blá, 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 blá. Ela vai te alocar em outro lugar. E não vai ser difícil fazer isso. Então, assim, você tem essa facilidade. Agora, com o contrato, não tá gostando do chefe, não tá gostando dos coleguinhas, você tem que meter o pé. E ainda tem que cumprir notice. Então, essa é mais ou menos como funciona o trabalho aqui, tá? É agência ou contrato. E o lado bom é assim, pessoal que ama CLT, aqui não existe. Aí você fala, caramba, mano, como que é trabalhar sem CLT? A gente que é brasileiro não sabe o que é outro tipo de trabalho sem ser o CLT ou o MEI, né, que agora tá mais famosinho, né? Aqui você tem direito ao seguro-desemprego, que coisa estranha, né? Você não é CLT. Você tem direito a férias. Só que como são as suas férias? São 20, no nosso caso, são 22 dias. Mas eles não são 22 dias corridos. São 22 dias úteis. Então, por exemplo, dia 17 de março aqui é feriado, né? Dia de St. Patrick's Day. Então por exemplo, você quer viajar. Aí você viaja. Dia 15 é uma sexta. Dia 14 é uma sexta. Dia 15 é um sábado. Dia 16 é um domingo. Dia 17 é o feriado. Aí você usou um dia de férias. O dia 15. 16, dia 14, que é o dia útil. Você usou um dia de férias. Dia 15 e 16 é sábado e domingo. E 17 é feriado. Não conta. Não conta. Então você viaja 4 dias e usa um dia de férias. Exatamente. Como pode acontecer de você emendar de um final de semana a outro, e aí ser um feriado no meio da semana, você vai ter um total de 9 dias de descanso, usando só 4 de férias, né? E aí também tem outro lado, que se você trabalha no dia de feriado, você ganha dobrado o dia. Então vamos supor que o seu dia, a gente ganha por hora, então vamos supor que o seu dia valha 120 euros. Naquele dia, você vai valer 240. Então, também tem esse outro lado da moeda, né? E tem uma coisa que eu acho muito, muito, muito legal aqui da Irlanda, que é o quê? Você não precisa cumprir tempo de trabalho para tirar férias, salvo a agência. Mas é um percentual, porque se a pessoa faz muita hora extra, também tem direito. A agência é um pouco diferente. Você trabalha primeiro para ter as férias, mas não é que nem no Brasil, que você, para ter os seus 30 dias de férias, você tem que trabalhar um ano. Vamos supor,
Pelo pouco que eu me lembro do tempo que a gente trabalhou na agência, se eu não me engano, era 1 dia e meio de férias a cada 1 mês. Então, 2 meses, eu teria direito a 3 dias de férias. Então, se eu quisesse tirar 2 dias de férias, pegar um sábado, domingo, uma segunda e uma terça, eu poderia pegar. Eu não preciso cumprir prazo para tirar férias, que nem no nosso caso aqui, agora que nós estamos de contrato. Nosso contrato está lá especificado, são 22 dias de férias. Eu entrei nesse emprego em abril do último ano, 2025, então em maio eu já saí de férias. Entendeu, gente? São diferenças, são coisas que aqui existem que você que ainda está no Brasil nem imagina como é bom. É verdade. Então vamos para um próximo, vamos falar da nossa percepção sobre transporte. Gente, como vocês sabem, a gente já falou aqui várias vezes, tem outro vídeo falando disso também, nós temos carro, né? Então, como a gente já falou também, é possível ter carro aqui, não precisa ser documento, é muito rápido para ter um carro. Mas vamos falar de transporte público. A gente precisou usar o transporte público durante aproximadamente 9 meses, né? 9 meses. 9 meses que nós tivemos aqui usando o transporte público, a gente teve uma percepção muito negativa sobre o transporte público, porque é muito, não vou dizer nem a questão de limitado, mas as rotas são muito ruins. Então você não se comunica entre bairros, tudo vai para o centro de Dublin, aí você, para ir às vezes para um bairro vizinho, por exemplo, a gente está em D13, se a gente quiser ir para D15, a gente precisa ir para o centro para pegar um outro ônibus para D15, ou 2 ônibus para lá. Então a gente achou que realmente o transporte público aqui não é bom, não tem metrô, tá? Não tem trem. Eles têm o Luas aqui, que é como se fosse um bondinho mais moderno, né? Mas também não tem em todo lugar, né? Tem, sim. Tem trem? Tem o Dart, desculpa, gente. A gente até usou bastante, né? Desculpa, falha minha. Mas tudo assim, muito demorado, às vezes não passa no horário, quando passa cheio, nem param. A gente já falou disso em outros vídeos também. Então, a nossa experiência com o transporte na época não foi boa. No entanto, eventualmente a gente pega transporte público, né? Vamos lá para o centro que a gente vai beber num barzinho e aí a gente volta de transporte. A gente se arrepende até o último, né? É horrível. É horrível, é horrível. É horrível porque, como a Camila tá falando, aqui não tem linhas que nem nós estamos acostumados no Brasil, como, por exemplo, eu morava em São Paulo. Quando eu queria ir para casa dela de ônibus, eu saía da Lapa para Pirituba. Era um ônibus que eu pegava e ia para Pirituba. Só que aqui tem um amigo, um cara que trabalha comigo, um irlandês, ele mora 15 minutos do trabalho. Ele mora ali perto da IKEA, né? Uhum. Para ir para o nosso trabalho. De carro é 15 minutos no máximo. Ele tem que pegar 3 ônibus para chegar no trabalho. Ele demora 1h10 para chegar no trabalho todo dia. Pois é. Aqui o transporte público é bom. Isso eu não posso negar. Tem Wi-Fi. Normalmente é limpo. Dificilmente a gente pega cheio. Mas é um lixo, cara. É desanimador. Os pontos de ônibus não tem cobertura. A maioria não tem cobertura. O trem, tanto o trem quanto o ônibus, não funciona bem de final de semana. Se você precisa, por exemplo, entrar às 7 horas da manhã no trabalho num final de semana ou num feriado, você não tem transporte público. Por isso a importância do que eu falei anteriormente, de você trazer a sua PID, para você alugar um carro numa necessidade, numa emergência. É verdade. Então, transporte público, gente, é isso. Pra gente não melhorou nada em 3 anos. Usei recentemente, lembra, para ir ao médico e continuei com a mesma impressão, então acho que nada mudou. Para quem mora no centro, o pessoal que provavelmente tá assistindo isso e já está aqui, vai falar, mas eu moro no centro. No centro é um caso à parte, porque tá tudo lá no centro. Nós moramos bem afastados do centro, nós estamos a 10 minutos do aeroporto. Mas para chegar para o centro, daqui da onde nós estamos, é o quê? Uns 30 minutos de carro. Então, assim, se a gente quer pagar mais barato no aluguel, você tem que se afastar um pouco mais do centro. Se você não quer dividir a acomodação como nós, só lembrando que nós nunca dividimos a acomodação aqui. Nunca. Nós não sabemos o que é dividir uma acomodação. Você vai pagar um pouco a mais. Agora, se você não se importa de dividir um quarto, quer pagar menos no aluguel, você vai ter que dividir uma casa, às vezes com 4 pessoas, beleza? 3 dormindo no mesmo quarto. Enfim, isso é assunto para outro vídeo, mas lembrando que quanto mais longe do centro, pior é o transporte. Pior é o transporte. Nós usamos muito durante 9 meses para ir trabalhar, para ir para shopping. Olha, gente,
é lamentável. E só não foi pior porque o Thiago teve uma brilhante ideia que na época podia, ele comprou uma scooter pra mim, depois ele comprou uma pra ele, e a scooter adiantava pra caramba nessa vida, porque ao invés a gente pegava um trem e depois precisava pegar um ônibus, então ele comprou a scooter, eu ia de scooter até o trem, aí do trem, ao invés de eu pegar um outro ônibus, eu ia de scooter direto, então eu ganhava muito tempo com isso. Mas na época você podia pôr... É isso que eu falei, na época podia. Podia pôr o ônibus... Não podia pôr a scooter dentro do ônibus. Agora não pode, gente. Não pode mais. Então, assim, são situações como a gente falou de 3 anos atrás, né? Mas vamos para o próximo tópico, porque a gente ainda vai falar de custo de vida em relação ao mercado, acomodação, as contas. Mudou, não mudou, aumentou, combustível e tal. Gente, tudo subiu, né? Tudo. Mas o salário também subiu. O salário sobe todo ano. Nós temos 2 reajustes por ano no trabalho. A gente vai ter agora em janeiro e provavelmente vai ter um em maio. Então, assim, quando nós chegamos aqui, para vocês entenderem como as coisas aqui não são tão discrepantes que nem no Brasil. Quando eu coloquei o pezinho aqui, o combustível estava €1,52. Era o início da guerra da Ucrânia. Né? Então, estava barato. Antes da pandemia, eu conversei com algumas pessoas, o combustível, isso que eu tô falando para vocês, a gasolina, tá? Porque o diesel, se não me engano, é um pouco mais barato, né? Eu não lembro. Acho que é 10 centavos mais barato ou o mesmo preço, não sei porque o meu carro é gasolina. Então, o combustível tava média ali, 1,10, 1,20, né? E hoje, eu pago, em média, 1,69, quando eu pago caro, 1,78. Para vocês verem, foram 20 centavos de aumento em 3 anos. É muito pouco, né? É muito pouco. E assim, eles nunca deixam o negócio parar lá em cima, sabe? O máximo acho que eu vi chegar foi 1,80, mas pô. Acho que foi 1,89, logo quando a gente pegou o carro. Foi, que estourou, acho que a guerra alguma coisa de Israel, aconteceu, não foi? Assim? Não lembro o que foi, teve alguma coisa que foi um pico, aí ficou acho que durante uns 2 meses esse preço e de repente assim, nada baixou. Mas não é a média. Não. Né? Normalmente é menos. É menos. Então hoje eu pago aí a média, na última vez que eu abasteci o carro, acho que eu paguei 1,75, se eu não estou enganado. Fica isso, é 1,69, 1,79, aí do nada, não sei o que acontece, vira de novo 1,69. Então, pro combustível, para mim tá ok. Eu encho o tanque com uns €60. Então não teve muita discrepância em 3 anos. Agora, a alimentação, isso sim eu vi um pouquinho. O mercado eu percebi a diferença também, mas também depende do mercado que a gente vai, né? Acho que nós já falamos aqui em outros vídeos. Lembrando, gente, a gente tem outros vídeos no canal. Assistam eles. Tem boas informações, coisas legais para vocês verem. O mercado aqui, ele tem um reajuste anual, principalmente quando a gente fala de carne. Aumentou relativamente bem, cara. Sim. Vou dar um exemplo. O quilo do frango, do peito de frango, não é o que a gente mais consome, a gente consome mais carne, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, que o frango normalmente é mais barato. Quando nós chegamos aqui, o quilo do frango estava em torno de R$ 6,99. Hoje está R$ 9,99. Nossa, é uma diferença grande, pequena? Depende do ponto de vista. Eu acho que de R$ 6,99 para R$ 9,99 é uma diferença considerável. Sim. No montante, porque a gente não vai comer só frango e a gente não vai comer só 1 quilo de frango no mês. Então, quando você vê isso ao longo do mês, é bastante, né? Então, isso é só um exemplo. Mas também vai variar um pouquinho. Então, de repente, você vai no mercado tipo Aldi e você, ao invés de pagar R$ 9,99, vai pagar R$ 8,99. Mas a discrepância não é tão grande. Tem 3 mercados aqui que vocês podem fazer. Tem um pouco mais, tem 3 ou 4. O que é mais barato é o Aldi. Uhum. Esse é o que eu falo que é o mercado do povão, né? Você quer pagar barato? Vai no Aldi. E as coisas são boas. E as coisas são boas. Não, gente, não tô falando que você quer pagar. Não é que nem no Brasil, que você paga barato e você consome porcaria. A gente ama o pão de lá, gente. O pãozinho de lá é bem parecido com o pão francês, né? É tipo o pão francês que a gente compra, põe na air fry e fica top. Então lá você vai pagar mais barato. Você quer comprar alguma coisa um pouquinho, assim, o Lidl, eles têm um pouco mais de quantidade de produtos diferentes, tá? E aqui você consegue comprar uma batata palha do mercado,
coisa que a gente brasileiro gosta. O Lidl tem a seção lá de brasileiro, tem paçoquita, tem café. Tem o café Pelé, tem farofa. É mesmo. O Lidl tem essas coisinhas também. Parece que agora o Supervalo, né? Também. Supervalo também. O Supervalo é um mercado um pouco, vamos dizer, na época, um pão de açúcar, que é umas coisas um pouco mais selecionadas. Tem o Tesco também. O Tesco ele já é um mercado muito parecido com o pessoal que lembra, vamos ver se lembra do Extra. Que é aquele mercado que tem tudo, de todas as marcas. E tem tudo de tudo mesmo, porque tem até eletrônicos, então, sim. Né? Então tem bastante coisa. Esse mercado ele é um pouco mais caro, só que tem o Clube Tesco, que você tem desconto. Às vezes, quando você compara preço entre esses mercados, quando você vai ver a diferença de preço para uma compra mensal, varia aí mais ou menos uns 15 euros. Quando você faz uma compra grande, a gente vai fazer um vídeo mostrando para vocês o preço das coisas. A gente vai nos 3 mercados, vai comprar as mesmas coisas e vai trazer isso para vocês para matar essa curiosidade também. Boa ideia, excelente ideia. Então essa é a nossa percepção em relação ao custo de mercado, custo de vida de um modo geral. Vamos dizer que a energia, por exemplo, sempre vai acabar consumindo, mais no inverno. Porém, você pode mudar de fornecedor, de provedor, e também pode consultar a questão de horário, de tarifa, e tudo bem. Então, a gente não percebe uma diferença muito grande. A gente percebe a diferença no custo de energia, por exemplo, ou de gás, de acordo com a acomodação. Então, hoje a gente está numa acomodação que ela é mais nova, mais moderna, então a gente sente que a gente gasta menos. Enquanto que uma acomodação mais antiga, uma acomodação, né, que não tem lá uma fiação tão nova, a gente percebe que é mais caro. E tudo bem. Então, essa é a nossa percepção, tá? Em relação à acomodação e às contas de um modo geral. Vamos para o próximo tópico, muito importante, serviço de saúde, pessoal. Isso é um tema muito polêmico aqui, né? Gente, esse é um tema polêmico. Que eu vou ser sincera com vocês, eu acho que ou a gente deu muita sorte, ou a gente é certeiro nas nossas escolhas, ou realmente as pessoas são muito azaradas. Eu não sei dizer o que acontece. Eu falo que é o seguinte, esses 3 anos que nós estamos aqui, nós percebemos que as pessoas têm preguiça. Tem preguiça de pesquisar, tem preguiça de perguntar, tem preguiça de ir atrás. E assim, logo quando nós chegamos, a Betinha que passou o contato da doutora Isabel? Eu acho que foi a Michelle. Foi a Michelle? Uhum. Tá, foi uma outra pessoa que a gente conheceu aqui que deu contato dessa... Ela é uma médica da família aqui, né? Uhum. Aqui tem a médica da família que eles chamam de GP. Então nós já conseguimos entrar na agenda dessa médica, porque aqui o GP familiar ele tem um certo número de pacientes que ele pode ter na agenda dele, né? Então nós conseguimos essa médica, que é a doutora Isabel, uma portuguesa, né? Então, quando nós precisamos, a gente marca consulta com ela, quando é tipo, tô gripado, uma dor de garganta, aí vai nela. Ela é tipo uma clínica geral, ela é uma médica clínica geral. Vou dar um exemplo, uns tempos atrás eu tive uma pedra no rim, né? Eu tive muita dor, tive muito problema, urinei muito sangue. Aí nesse caso tem o The Doctor, né? Na verdade, tem alguns serviços que funcionam 24 horas, e aqui na nossa região a gente foi atendido pelo The Doc. Tem esse D-Doc, né? Que ele funciona como? Você tá passando mal e você precisa de um atendimento rápido. Aí tem o telefone do D-Doc, você liga lá, é um enfermeiro que te atende, ele colhe as informações necessárias, né? Uhum. Pergunta o que está acontecendo com você. Se for uma coisa que ele considere urgente, né? Ele te direciona ao hospital ou GP mais próximo da sua casa. Não é que nem no Brasil, você mora na Zona Oeste, o cara te manda lá para um hospital da Zona Sul. Né? Foi muito interessante essa experiência, gente, porque foi na época, inclusive, eu estava acabando de fazer um curso de First Aider, e aí eu precisei ligar nessa central. Eu acabei colocando em prática algumas coisas que eu aprendi, né? Mas eles fazem algumas perguntas, assim, o Thiago estava realmente impossibilitado até de falar, porque ele estava com muita dor, e eles pediram para informar, ele está apto a dirigir, vocês têm como dirigir até lá, se não tiver, a gente vai chamar uma ambulância, né? E a gente conseguiu, era muito perto daqui, o 24 horas, e nós fomos até o 24 horas, e num primeiro momento a médica até receitou, né, uma medicação, se eu não me engano, enfim. E num segundo momento o Thiago precisou ir para o hospital, pronto-socorro.
E aí muita gente fala da experiência ruim, que é horrível aqui na Irlanda, mas vamos combinar que a nossa experiência foi ótima. Foi. Aí qual é o processo? A Cá, pelo menos, esqueceu. Você vai lá no GP, paga a consulta lá. Se não me engano, são 65 ou 70 euros. Foi. Aí ele vê que existe a emergência, ele faz a carta de emergência, ele vê no sistema o hospital mais próximo, te direciona lá com a carta. Você chega lá com a carta na recepção, mostra a carta para recepcionista, aí você espera. Mas você espera, mas você passa na frente. Porque se você chega num hospital sem uma carta, por exemplo, se a gente tivesse ido direto para o hospital, era outra história. Mas nós fomos no GP antes, então a gente chegou com a carta. Sim. Então você passa na frente. A gente chegou lá no hospital, porque a gente saiu tarde de casa também. A gente chegou lá no hospital meia-noite e a gente saiu 6 horas da manhã. Nossa, mas demorou 6 horas? Gente, tem gente que demora muito mais, tá? Mas por que demorou 6 horas? O Thiago chegou a ficar na internação. O Thiago fez exame, aí faz um exame, aí tem que esperar resultado para depois fazer outro exame. Sim. E aí faz outro exame, e aí espera resultado. Então, tem esse tempo de espera de exame que também sai na hora. Então, se você considerar que eles fizeram todos os seus exames, fizeram todo o atendimento, dentro de 6 horas você fez tudo isso que tinha que fazer, saiu de lá com prescrição médica e etc., em 6 horas, eu considero pouco. Sim. Pelas experiências que o pessoal fala. E o custo, 0. Não teve, fora o primeiro pagamento lá dos 70 euros, não precisou pagar nada. A gente perguntou porque foi a primeira vez que a gente realmente teve que usar. Né? Foi o ano passado. Foi a primeira vez efetiva que a gente foi para um hospital. Tipo, eu não tive opção. Ou era hospital ou era hospital. Aí chegamos lá, beleza, a médica falou, não, Thiago, toma esses remédios aqui. Já estava medicado lá dentro, fez exame de sangue e tudo. Aí na hora de ir embora a gente perguntou, mas a gente precisa pagar alguma coisa? Vai chegar carta lá em casa, alguma coisa? Falou, não, gente, tá tudo certo, não precisa pagar nada, ninguém vai cobrar nada de vocês. Então, para quem gosta de falar que o Brasil tem o SUS, aqui também tem. E a gente precisou também em outras oportunidades, por exemplo, tirar raio-x, e aí a nossa GP, a gente foi com consulta agendada para GP, né, por conta de algum problema, e ela indicou o raio-x, por exemplo, e aí foi agendado, foi muito rápido o agendamento. Foi coisa tipo, de um dia para o outro, praticamente, o agendamento, para tipo, a semana seguinte, ou no meu caso, foram alguns dias depois, né, e você vai no hospital, chega lá no serviço específico lá de raio-x, entrega a carta, eles falam, senta ali, aguarda, você faz o exame. Então, sinceramente, eu vou te falar que em 3 anos a gente não teve tanta experiência assim com o serviço de saúde, mas a experiência que a gente teve foi muito positiva. Né? A gente chegou a fazer, eu não sei se você fez exames de sangue de rotina, eu fiz pela minha GP, ela fez tudo lá no fez, né? Fiz o ano passado. Fizemos tudo bem, a gente pagou o preço de uma consulta de GP, o resto foi feito lá. Gente, assim, você gastar 30 euros, eu acho que foi isso que eu paguei para fazer exame completo de sangue. Eu lembro que antes de sair do Brasil, né, a gente fez um check-up. Foi no laboratório famoso, que eu não vou falar o nome, eu gastei quase 300 reais, cara. Aí você vai falar, mas você converter. Gente, você tá aqui na Irlanda, não converta, tá? Deixar claro isso. Você vai falar, pô, mas 30 euros vai dar sei lá quantos reais, né? Não converte, tá? Você ganha em euro, você vai gastar em euro. Então, a saúde aqui, nesse caso, para nós, tá bom. Tem quem tenha seguro-saúde aqui. Gente, não tem necessidade. Não, falando, tá? Não que seja uma verdade isso que eu estou falando. Para mim, não tem necessidade alguma. Tem o GP, tem os serviços do hospital, então... E tem alguns serviços que são gratuitos também, né? Com o tempo você vai aprendendo. Então, por exemplo, já faz algum tempo, eu tô no programa de contracepção gratuita. Até os 35 anos, eu tenho contraceptivo gratuito. É como se fosse o nosso SUS, gente. Tipo, eu vou todo mês na farmácia, né? E só pego o remédio. Muito bem lembrado isso que você falou, porque me deu o gancho de lembrar o quê? Exame de vista. Exato. E óculos de graça. Exame auricular que fala? Auditivo. Tem uma empresa aqui, a Specsavers. Mas tem as outras também. Eu vou falar da Specsavers porque foi onde nós tivemos a nossa experiência. Se eu não me engano, após 3 anos, tem direito a fazer o exame de graça, né? O exame de graça e o óculos também sai de graça. E o óculos também. Não é pelo desconto? Eu não lembro. Mas você tem benefício? Tem um X que você gasta, se eu não me engano,
é até 100 euros é de graça. Entendeu? Então, tipo, tem umas coisas aqui, conforme você vai se informando, que você vê muito benefício. Você vê aonde vai o seu imposto. Porque aqui a gente não paga pouco imposto, não é diferente do Brasil. Só que diferente do Brasil, a gente vê o retorno disso para nós. No Brasil você paga o imposto, paga. Morei 35 anos no Brasil e nunca vi retorno dos meus impostos. Você falou do óculos, por exemplo, do ouvido, mas também tem o dentista. Ah, é verdade. Anualmente você pode fazer, vou falar check-up, mas talvez não seja essa palavra, mas você pode fazer uma visita ao dentista para ver se está tudo bem, para fazer uma limpeza, para cuidar dos seus dentes uma vez por ano, gratuitamente. Isso, lógico, gente, vai ter um período mínimo de contribuição que vai poder te permitir a isso, porque não é chegar aqui num dia e no outro começar a usufruir, né, gente? Você tem que pagar imposto também para isso, faz todo sentido. Mas essa é a nossa percepção, a gente só tem visto benefícios. Sim, né? Tem benefício, como a Ká falou. Esses benefícios que nós estamos falando, referente ao óculos, ao dentista, tem que ter um tempo mínimo de contribuição. Agora, o GP, o hospital, não. Tá? Esse entrou legalmente no país, tem a documentação, tem direito ao atendimento. A gente tem até conhecidos que chegaram aqui como estudantes, também tem direito, tá? Eu não sei o que eles fariam caso você estivesse ilegal no país. Eu acho que negar a saúde eles não negariam, tá? Bom, não é o caso. Não recomendo você ficar aqui ilegal, não. Não. Mas então vamos para o próximo tópico. Acho que foi bem completinho até aqui, né? Foi. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o que nós estamos falando, deixa aí a mensagem de vocês, gente. Às vezes a gente tá falando rápido aqui para não estender muito. Isso deve estar enorme. Porque esse vídeo aqui, gente, vai ser um pouco mais demorado, porque são 3 anos. São 3 anos, eu não consigo fazer eu não vou quebrar um vídeo em 4, 5 vídeos, gente, por causa disso. Então nós vamos resumir mais para vocês, né? Eu vou falar um pouco sobre a percepção que nós temos do trabalho aqui na Irlanda, como são os chefes, as pessoas, como eles levam o trabalho aqui, né? Você quer começar a falar sobre essa parte boa? Pode falar, você gosta mais de falar sobre isso. Eu vou falar sobre essa outra aqui que está em dúvida. Sim. Então nós vamos, eu vou falar a minha percepção desde que eu comecei a trabalhar na Irlanda, tá? Eu percebo que aqui você não adianta mostrar o seu melhor. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você dar 100% de você, porque eles não se importam muito, não, mano. As experiências que eu tive me mostraram que ser proativo e mostrar que você sabe o que você está fazendo mais do que os outros não tem benefício algum. O que eu quero dizer com benefício? O chefe se alegrar com o seu trabalho. Ele quer que você faça. Como você vai fazer? Aí o problema é seu. O importante é você entregar o que a empresa pede. A questão é, se a empresa te pede uma taça, você vai entregar uma taça. Eu sei que é de nós brasileiros entregar uma taça cheia. Mas se a empresa pede uma taça, entregue essa taça. Não precisa empenhar a sua energia em entregar uma taça cheia. Vocês entenderam o que a gente quer dizer? Por exemplo, você está trabalhando lá com planilha de Excel. Aí você sabe que esse trabalho que você está fazendo pode ser feito de outra forma e mais fácil. Eles não estão nem aí se você consegue facilitar esse trabalho. Se você mostrar para eles que isso que está sendo feito pode ser feito mais fácil e pode ser mais produtivo, eles vão falar o seguinte para você: só faça o que a gente pediu. Aqui eles são assim, se você pintar a grama de azul, eles vão morrer de fome, gente. Não tô querendo fazer uma crítica, porque normalmente os chefes não são nem irlandeses, tá? São croatas, são poloneses, são ingleses, que mais de chefe que a gente tem? Os irlandeses, assim, são pessoas de bom coração, só que eles também são difíceis de trabalhar, porque eles trabalham na velocidade da luz fraca, né? Eles são são ótimas pessoas, só que para trabalho, comparando ao brasileiro, que nós somos proativos, nós somos gostamos de ver o trabalho rodando,
otimizado, agilizado, a gente gosta de ver o trabalho funcionando. Aqui não, gente. Aqui eles são muito difíceis de entender muita coisa. Eles ainda funcionam muito devagar. Tá? Não adianta você chegar aqui cheio de energia, com a cabeça a mil, sabe que você é produtivo, tudo. Não adianta. Se vocês quiserem fazer uma experiência, vocês que ainda não estão aqui, a hora que arrumar um trabalho e mostrar tudo de si, vocês vão entender o que eu estou falando. O chefe, ele sabe que você tem muito a entregar, só que ele não quer saber, porque às vezes você sabe muito mais do que o cara que está sendo chefe seu. É verdade. Eles acham que porque a gente não tem o inglês como língua nativa, a gente é burro, né? E às vezes nem sabem o tanto da nossa capacidade, da nossa formação, do nosso histórico, não interessa. O que interessa para eles é que a gente entregue a taça. E por que a gente está falando isso? Não é porque a gente quer que vocês façam um corpo mole, não é isso. E às vezes você vai fazer o seu melhor e você vai ser reconhecido por isso. Não sei qual é a estatística para isso, mas eu acredito que seja mínima. Mas é para você não sair frustrado, tá? Porque nós vivemos isso no nosso dia a dia e a gente vê gente que... A gente está falando de entregar uma taça. A gente está falando que o brasileiro gosta de entregar a taça meia cheia ou cheia. E a gente vai ter gente que vai vir e só vai trazer a taça dentro da caixa e vai ganhar o mesmo salário de você que está dando o seu melhor entregando a taça meia cheia. Sim. E isso é frustrante, porque você fala, pô, eu trabalho pra caramba, eu trabalho bem, eu não sou reconhecido. Ou então não é justo, porque aquele fulano trabalha menos e ele recebe menos do que eu. E isso é natural, isso acontece muito aqui, e eu acredito que seja uma cultura, não estou dizendo que é uma verdade isso, mas minha percepção é que é uma cultura europeia trabalhar dessa forma. Porque não é só o irlandês que funciona dessa forma. Aqui, pelo menos na nossa empresa, a maioria dos chefes ali não são irlandeses, tá? Para vocês verem como a mão de obra aqui é extremamente necessária, tá? Se for colocar de chefe irlandês ali, deve ter 3, 4 numa multinacional de 2 warehouses gigantescas, tá? Então, os chefes ali, eles promovem aqueles que são deles. Por exemplo, o chefe é croata, ele vai promover o croata. O chefe é polonês, ele vai promover o polonês. O brasileiro, ele é promovido, como tem muito brasileiro lá na nossa empresa que é promovido, porque puxa saco. É mesmo. É o cara puxa saco, é o cara que fica que dedura o amiguinho, que fica no pé do chefe, é o famoso puxa saco. A gente tem plena ciência disso porque a gente vive isso todos os dias. E também sempre tem as namoradinhas do supervisor. Essas são as primeiras a ser promovidas. Então aqui, não alimentem esperanças, porque aqui a banda toca de uma forma muito diferente, tá? Não é levado pelo seu lado intelectual, é levado pelo quanto você consegue puxar saco e... É triste. É muito diferente do que a gente tá... Pelo menos eu, quando trabalhei de funcionário no Brasil, pô, eu tinha que entregar meta, tinha prazo. Aqui, gente, a gente tem funcionário que das 8 horas, o cara, vou dar um exemplo, tem um cara no meu time que é para entrar às 8 e sair às 4, ele chega às 8h30, 9 horas e vai embora às 3, 3h30, e não é descontado, porque aqui eles não têm cultura do ponto. A agência, sim, a agência adora descontar do funcionário, porque elas ganham dinheiro com isso. Se você chegar 3 minutos atrasado, ela desconta 15. Isso é legal? Não é. Mas é assim que também a banda toca. E a gente pode até falar pelo universo de brasileiros que a gente conhece e, por exemplo, dentro da nossa própria empresa. A gente tem conhecimento de colegas lá que são advogados, que são formados na área de administração, de logística, veterinários, mas engenheiros, mas ali falando desse universo, principalmente ali de onde a gente trabalha, pessoal da área de TI, tem um monte. E aí, quando você para ver a qualificação desse pessoal, tem muitas vezes que abrem vagas ali dentro mesmo para questões administrativas, customer service, qualidade, segurança, e a gente tem muita gente qualificada no floor
que poderia assumir essas posições e às vezes não consegue, e não é por falta de capacidade. Não. Às vezes é por falta de puxa-saquismo, às vezes é porque por qualquer motivo a empresa prefere pegar de fora do que promover do fora, não dá para saber. Então, assim, por não querer se frustrar, entregue o seu. E uma coisa que eu falo de coração para vocês, não adianta vocês reclamarem, fazer reporte, que eles costumam reportar, eu vou reportar fulano por causa disso. Você só se prejudica. Aqui não funciona a reclamação no trabalho. Ah, fulano tá fazendo 45 minutos de pausa e você tá fazendo só 30. Meu conselho, faça 45. É. Por quê? O chefe não tá se importando com o cara que tá fazendo 45. Você tá. O chefe não vai se importar se você fazer os mesmos 45 que o cara tá fazendo. Sabe, gente? Eu tô falando pra vocês a minha experiência, ok? Não tô falando que isso acontece em todo lugar. Mas em todo lugar que eu trabalhei foi assim que funcionou. Tá? Pô, e não foram poucos lugares que a gente trabalhou. E ninguém nunca foi mandado embora. Não foi. Eu vou falar que eu e os colegas do meu trabalho conseguimos fazer um cara ser mandado embora. Mas isso porque, pô, a gente ficou 3 meses reportando o cara todos os dias. Acho que o chefe falou, eu não aguento mais esses caras reportando esse moleque, eu vou mandar ele embora. Mandou ele embora e contratou um pior. Podia ter deixado o moleque quieto lá se eu soubesse que ia acontecer isso. Então, assim, que a nossa experiência no nosso trabalho, onde nós trabalhamos, funcionou. Funciona, né? Então, não é querer desanimar vocês de virem para cá, de mudarem de emprego, quem tá aqui, mas é nós brasileiros conseguimos nos adaptar. Então, se adaptem ao costume e às regras daqui, entendeu? Uhum. Então, a Irlanda não tem boa mão de obra. Não, a qualidade de chefe daqui não é boa, gente. O gerenciamento é péssimo. O gerenciamento é péssimo. Então, não se frustrem com isso, ok? Venham, coleguinha tá fazendo 45 minutos de pausa, faça 45 minutos de pausa, ninguém vai te encher o saco. É isso. Vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar sobre a prestação de serviços. Gente, qual que é a nossa percepção sobre prestação de serviços? Tem 2 universos, tá, para falar. Eu vou começar falando de serviços públicos. Gente, continua sendo muito moroso. Eu não sei se eles se perderam no caminho da tecnologia, porque poucos são os serviços que você faz online. Tudo funciona muito à carta, por ligação, e aí você tem que falar no telefone, ou você tem que... Gente, eu tive que enviar o meu passaporte lá para outro condado por conta da minha habilitação. Eu achei isso um absurdo. Ficou quase 1 mês com eles o meu passaporte. Eu não sei por que precisou. Bom, tanto faz. Pediram, porque logo depois ela teve que refazer o processo. E não pediram. Então, assim, cara, eu não consigo entender esse país. Mas a questão é, muita coisa você tem que resolver por carta aqui. Então, que nem o Thiago falou do Stamp for dele, todo o início do processo foi por carta. Tudo carta. Depois que ele fez a renovação, foi online, mas o processo para dar entrada foi por carta. Então, eu acho isso muito moroso nos serviços públicos aqui. Como a gente falou, por exemplo, o GP. O GP não podia, por exemplo, colocar no sistema, olha, o Thiago está indo para esse hospital para dar entrada na emergência. Não, o cara tem que imprimir uma carta, gastar um papel para a gente levar físico lá no hospital. Então, por exemplo, você quer um atestado, você tem um atestado de 1 semana de trabalho, você precisa desse atestado impresso, você precisa mandar por correio para o órgão, para o welfare, para eles fazerem a validação e te pagar. Então, eu acho que esse processo é muito moroso, continua moroso, eu acho que pouca coisa melhorou de 3 anos para cá, tá? Então, de serviços públicos é isso que eu tenho a dizer. E em relação a serviços prestados, em relação a restaurante, loja, call center, cara, banco, você não consegue pedir um extrato no aplicativo e ver o extrato. Você precisa pedir um extrato lá, ele tem um prazo para enviar online, ou você tem que ligar e pedir. Isso é o Bank of Ireland, né? Mas é o Banco da Irlanda. Era pior ainda. O Revolution é melhor. Se você puderem abrir conta em banco, abra 2 contas. Abra no Revolut e abra no Bank of Ireland. Nós não temos boa experiência com a AIB. AIB? Como é que fala? AIB. AIB. Então, é difícil. O atendimento de serviço, a agência aqui só funciona de enfeite, né?
A gente já tentou resolver coisas em agência, inclusive do Bank of Ireland, e não conseguiu. Atualmente, cobraram 174 euros a mais na minha fatura de cartão de crédito. Aí eu mandei mensagem pra eles. Falei, pô, eu não vou ligar, meu. Vou mandar uma mensagem, né? Até agora eles não conseguiram entender o que eu tô pedindo. Eu falei, gente, é só vocês pegarem o valor total da fatura, o que foi gasto na fatura, e ver aonde que tá cobrando os 174 euros a mais, porque eu não gastei esses 174 euros. Eu cansei de mandar mensagem, eu desisti, eu vou pagar o dinheiro e... Lamentável. Mas se eu for na agência, sabe o que eles vão falar? Liga. É capaz de eu ligar, ficar... Eu vou ligar. Depois eu vou trazer a experiência pra vocês. Eu vou ficar umas 3 horas no telefone provavelmente é o indiano que vai me atender. Eu não vou entender o que ele vai falar, ele não vai entender o que eu vou falar e a gente vai ficar nisso. A questão é, call center, você vai ligar num call center, provavelmente que vai te atender um indiano, então preparem o seu ouvido para poder entender o que eles falam, porque é uma vitória, cada ligação é uma vitória, né? Agora, falando em restaurantes, lojas, por exemplo, gente, as lojas aqui são muito curiosas, porque você vai ver uma roupa, um sapato, alguma coisa, você tem que ir atrás de um atendente e pedir, pelo amor de Deus, para ser atendido, né? Eu quero ver um tênis. Você tem que ir até o atendente e falar assim, olha, eu quero ver aquele tênis, um tamanho tal. Tá bom, eu já te trago. Ninguém vai ficar te abordando. O que é bom, tá? Na nossa experiência, pelo menos em relação ao Brasil, ninguém fica te enchendo o saco, você olha com calma, ninguém fica te pressionando a ver logo, ai, tem que falar comigo, ai, olha, se você falar com o outro, nossa, tá me traindo, né? Então, a gente tem esse lado bom, que eu acho, por um lado, mas eles não pressionam a nada. O próprio carro, quando a gente comprou, ninguém ofereceu nada de adicional. O cara não quis me dar não me ofereceu um tapete pra comprar mais. É assim, eu quero esse carro. Aí o cara falou, tá bom, a ficha tá aqui, assina aqui. Aí o cara não me ofereceu uma película do vidro, o cara não me... Nada, gente, eles não sabem vender. Eles praticamente só tiram um pedido, né? Eu acho que eles entendem assim, a cultura dos caras aqui. Deve ser assim, se o cara tá aqui na loja, ele tá querendo comprar um carro. Então ele vai vir aqui pra comprar um carro. Se ele quiser alguma coisa a mais que a gente coloque no carro, ele que peça, eu não vou oferecer pra ele. Tipo isso. É tipo isso. E foram 2 carros que nós compramos. E foram exatamente a mesma coisa que aconteceu com os 2 carros. Os 2 carros eram. Poderiam ter adicionais, opcionais, né? E nenhum foi ofertado nada. E a gente... Eu acho que no segundo a gente chegou a perguntar de alguma coisa, mas enfim, já vinha com o carro, então tudo bem. Mas enfim, essa questão de prestação de serviços, né? O que a gente percebe não mudou muito em relação a 3 anos atrás, mas é assim que funciona. Sim. Restaurante, por exemplo, você vai pedir o que você quer e ponto, eles não vão ficar te abordando e falando, mas você não quer uma sobremesa, você quer mais um vinho, mas você já, sabe, eles não ficam pressionando em relação a isso. No entanto, também, você não tem muito o que fazer, você é muito limitado, né, no restaurante. Então, por exemplo, você vai pedir um hambúrguer, dependendo da hamburgueria que você vai, eles têm uma regra aqui, parece, eu não sei exatamente, a gente não tem mais certeza disso, como é que funciona isso, mas, o ponto da carne é esse, e é esse que você vai ter. Você não pode pedir um hambúrguer mal passado. Eu ouvi pessoas falarem que existe uma regra, uma lei, que a carne não pode estar mais do que 75%. Ela tem que estar 75% passada. Porque eles misturam carne de boi com carne de porco. Aonde nós temos uma hamburgueria que nós costumamos ir com frequência, que lá sim eu posso pedir o ponto do meu hambúrguer. Mas normalmente, se você for num pub, for em outros restaurantes, pelo menos a gente já foi muito lugar aqui. Normalmente eles, para quem não gosta, para quem gosta, é uma maravilha. Eles entregam a carne esturricada para você. Quase que carbonizada. Tipo, a culinária do país é horrível, gente. Péssima. Eles mal conseguem fritar um frango. É mesmo, gente. Tá, para nós brasileiros que estamos acostumados a comer, nossa senhora, que a culinária brasileira, eu falo pra vocês, é a melhor do mundo. Sim. É a melhor do mundo, tá? Olha que a gente já viajou muito a Europa já viajamos bastante, e não nada se compara com o nosso... Pelo menos uma coisa boa o Brasil tem, a culinária. Tem muita comida boa aí pela Europa, mas nada se compara à variedade do Brasil, né? Então, basicamente, sobre o serviço é isso. Não senti muita mudança em relação a 3 anos atrás, que continua do mesmo jeito em relação a eles deixarem a gente escolher, deixarem a gente pedir, e tá tudo certo, né? Bom, acho que quanto a isso aqui tá tudo certo. Vamos falar aqui como são os brasileiros? Vamos falar, exatamente, os brasileiros que nós conhecemos aqui, gente. Em 3 anos, em todos os lugares que nós
trabalhamos. Teve brasileiro, né? Brasileiro de todas as regiões, tá? Teve do Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste. Então, normalmente, a nossa experiência com os brasileiros aqui é boa, tá? Nós tivemos um único problema com... Um único não, né? Tivemos dois problemas. Um foi com um ex-chefe, e nós tivemos problema, que foi um cara que a gente achava que era amigo, levamos para ir na nossa casa e o cara depois tentou tirar vantagem em cima de mim, né? Foi querer se promover nas minhas costas, né? E uma coisa que eu falo para todo mundo aqui, eu não saí do Brasil para brasileiro pisar na minha cabeça. É uma coisa que eu acho que nenhum brasileiro deve aceitar, estando aqui na Irlanda. Você sair do seu país, que você sabe as dificuldades que tem no seu país, para o outro brasileiro querer tirar vantagem em cima de você. E outro caso foi, nós falamos provavelmente, foi nesse vídeo que a gente falou da acomodação? Falamos, mas nós não falamos o que aconteceu. Sim, a gente teve problema com uma pessoa referente à acomodação também brasileira, que sacaneou a gente, então, assim, o brasileiro costuma ser gente boa aqui, tá? Porque sabe que a maioria vem de periferia, tá? A gente conhece gente que veio da favela do Rio de Janeiro, a gente conhece gente que veio da favela de São Paulo. Nós somos de São Paulo, mas nós não somos pessoas ricas, para vocês terem ideia. Eu era taxista em São Paulo. Então, eu não tenho berço de ouro. Eu não tenho faculdade, tá? Então, não é todo mundo que está na Europa que é advogado, que é médico. Então, não se apeguem a isso. Se você não tem uma formação no Brasil, não se importe com isso. Só venha. E a maioria dos brasileiros que nós conhecemos são mais ou menos na mesma situação que eu. Sem informação, mesmo, na situação com o Camilo. Mas tem muito advogado aqui, tem muito engenheiro. As pessoas querem o que não conseguem no Brasil, que é o quê? A liberdade de viajar. Também. Tá? Aqui você, querendo ou não, você conhece 3, 4 países por ano. Como que... Quem é que faz isso no Brasil? De vir para a Europa, conhecer uma Alemanha, um Portugal, uma França, ir para Paris. E sem se endividar, né? Sem se endividar. Por quê? Existe a facilidade, lógico, você está na União Europeia, você paga barato na passagem, mas o dinheiro aqui vale, entendeu? Não é que nem no Brasil. Então, o brasileiro aqui tem o brasileiro que vem pelo trabalho, quer ter uma vida boa e voltar para o Brasil. Tem brasileiro que vem pela viagem, trabalha para viajar. E tem brasileiro que quer ficar, que é o nosso caso, que a gente quer construir raízes aqui na Europa, quer continuar na Europa e não tem pretensão alguma nunca de voltar para o Brasil. Por quê? Para nós, isso aqui é lindo, é maravilhoso. E tá tudo bem. E a maioria dos brasileiros pensam como nós. Saiu do Brasil e quer estar aqui porque a vida aqui é mais fácil. Mas eu falo uma coisa para vocês. O conterrâneo, muitas vezes, é o que vai te ajudar, é o que vai te tirar do buraco em muita situação. Que é o que nós estamos fazendo aqui para você brasileiro que está assistindo esse vídeo. Que ainda está no Brasil, não conhece o que acontece na Irlanda. Nós passamos a nossa experiência para vocês. Lembrando que é a nossa experiência, ok? Caso vocês tenham dúvida, alguma pergunta a fazer, pode perguntar que a gente vai ajudar com o maior carinho. A gente não vai cobrar nada por isso. A gente não vai vender um curso no final do vídeo. A gente não tá nem propaganda, que nem o pessoal faz, propaganda de cartão, sabe? A gente tá aqui só para bater papo. A gente quer bater um papo com vocês, para passar a nossa experiência para vocês. Então, gente, o brasileiro, ele é uma pessoa melhor aqui, tá? Vocês vão, quando chegarem aqui, vocês vão ver que tem muito brasileiro legal, tá? A maioria dos brasileiros aqui são solidários, né? São boas pessoas. Tem muita gente que vem como estudante e percebe que é um país bom de viver, de prosperar, e acaba ficando, renovando o visto como estudante, até conseguir, de repente, alguma outra oportunidade, né? Então, por quê?
porque sabe que é uma situação melhor do que a que vivia no Brasil, né? Em vários aspectos, principalmente em questão de segurança, poder de compra. Então, assim, a gente entende, né? E aí, como você não tem normalmente aqui uma família, Sim. você tem que se apegar aos bons colegas que viram amigos, né? Para poder ter uma vida, levar uma rotina social também, que é muito importante. Porque não dá para ficar só dentro de casa, né, gente? Eu não acho que você vai chegar aqui falando só inglês, gente. É. Porque aonde você for, vai ter um de nós. Não tem como, gente. A Irlanda tem muito brasileiro. Olha, eles falam que tem o quê? Uma média de 200 mil? Eu não lembro. Tem muito mais, assim, tipo, brasileiro mesmo, porque o brasileiro, quando vem pra cá, ele vem com cidadania. Por exemplo, ela tem a cidadania húngara, eu tenho a cidadania espanhola. Nós não somos brasileiros, entendeu? A gente não entrou como brasileiro, o país não conta como brasileiro. Não conta, nós não contamos como brasileiro. Conta o brasileiro o Stamp 4, que é como eu cheguei aqui na Irlanda quando eu não tinha tirado ainda a minha cidadania espanhola. Então, é isso que vai contar. Como conta de brasileiro. É o Stamp 4, é o estudante. Então, eu acredito que tem muito mais do que falam, entendeu? O universo de brasileiro é muito maior do que eu realmente contabilizar. Você vai no shopping, tem brasileiro. Você vai no posto de gasolina, tem brasileiro. Você vai no hospital, tem brasileiro. Gente, nós estamos em todos os lugares. Olha que tem 1 bilhão de indianos. Não tem tanto indiano aqui quanto tem de brasileiro. Mas tem muito indiano também. Ah, tem. Tem. Tem até brasileiro que parece indiano? É mesmo. Mas no final das contas, pessoal, vale a pena mudar para Irlanda? Na minha opinião, valeu muito, tá? Considerando toda a nossa vivência no Brasil, toda a nossa experiência antes de vir para cá no Brasil e tudo o que foi acontecendo aqui desde quando a gente chegou, sou muito grata por tudo que aconteceu até aqui, que tem acontecido, espero que continue assim, seja ainda melhor, que a gente continue prosperando. A gente tem sim hoje uma qualidade de vida que, comparado ao Brasil, a gente não tinha, tá? Vou dar só um exemplo muito besta aqui nesse exato momento. Essa garrafa que a gente abriu para tomar com vocês aqui, lá no Brasil, está custando quase R$ 500, tá? E a gente pagou nela 22 euros no mercado. Não vamos falar em euro ou real, vamos falar dinheiro. A gente pagou 22 dinheiros. Qualidade de vida. A gente pagou muito mais barato. Isso entra em qualidade de vida, entra em poder de compra. E não que a gente queira só ficar usufruindo, comprando, mas, poxa vida, gente, o quanto que a gente tinha que trabalhar para ter um bom celular. A gente podia ter um bom celular no Brasil? Podia, mas e o medo de ser assaltado? Então a gente tem também a questão da segurança, que apesar da gente perceber que é fraca a guarda daqui, que é a polícia daqui, em relação a ostentividade, não me lembro a palavra, mas a gente se sente seguro. Eu me sinto segura de estar num ponto de ônibus, olhando o celular e vendo se o ônibus está para chegar ou não. Aqui tem violência, a gente tem. Onde tiver ser humano vai ter coisa ruim. Só que assim, nós vivemos hoje nós vivemos num mundo que jamais imaginávamos que viveríamos. Aqui a polícia não tem arma, tá? Eles mal têm, eu acho que um spray de pimenta. Nós estamos aqui há 3 anos, soubemos de casos de pessoas que foram assaltadas, foram esfaqueadas, apreensão de droga, tudo bem. Com a gente, conosco, não aconteceu nada, nem com conhecidos da gente aqui aconteceu alguma coisa de nada. Aqui tem muito, se vocês pesquisarem na internet, aqui os jovenzinhos, que eles gostam de falar, que são o futuro da nação irlandesa, eles gostam de furtar uma bicicleta, furtar uma moto. Mas sabe o que eles fazem? Eles ficam dando um rolezinho pela cidade. Esse é o máximo que você vê. Você não vai ter 2 caras numa moto querendo te roubar. Sabe? É assim, no quesito segurança, eu dou nota 10 porque eu ainda não tive um problema. Tá? Ainda não tive nada de problema. Meu, a gente deixa carro na rua, do jeito que tá, fica. Celular, meu, a gente esquece que existe violência aqui. Porque você fica com o celular aqui, ó, você fica. Nem fica. E uma hora alguém vai passar e vai roubar no telefone, eu não tenho dúvida. Mas você esquece. Então, no quesito aí nós moramos em Dublin. Eu não sei como é que é Cork, Limerick, Galway,
outras cidades mais famosas, onde também tem bastante brasileiro. Vou falar aqui em Dublin, gente. Nós moramos e trabalhamos em Dublin há 3 anos. Já chegamos em Dublin. Então, para nós, eu lembrei agora do taxista. Quando nós pisamos aqui, que a gente foi para casa de um casal, a gente foi descer a D12. D12 Walkingston. O taxista, vocês têm certeza que vocês querem ficar aqui? Meu Deus, aquele dia eu fiquei apavorado. Porque o cara, aqui é perigoso. É periferia. Não fica muito na rua, não. É aqui mesmo que vocês vão entrar. E a gente ficou na casa de um casal lá uns 4 dias, sabe? E a gente saía assim, tipo, andando, ia pro mercado a pé, voltava a pé. E o cara botou um pânico na gente. Eu falei, Camila, o que a gente fez? Meu Deus do céu, que desgraça. Não aconteceu nada. Ela quer falar também. E, gente, assim, minha opinião, vale a pena ainda mudar para a Irlanda pela segurança, pela qualidade de vida, pelo salário, pelo poder de compra, pelas pessoas que vocês vão encontrar aqui, tá? Vocês vão encontrar boas pessoas que vão ajudar vocês. É isso aí, pessoal. O Thiago estava falando agora um pouco da segurança, né? E eu lembro que uma vez a gente foi parado pela Garda e eu achei, lascou, né? E na realidade a gente estava saindo de um jogo de futebol, que foi Irlanda e Hungria, e era uma rua que estava fechada, e eu falei, pronto, agora esse Garda vai dar um esculacho na gente, né? E a gente não vai entender metade, porque ele vai falar rau, rau, em irlandês, e aí no final das contas ele só perguntou, para onde vocês estão indo? Vocês querem ajuda? Olha, segue esse caminho aqui. Foi completamente solícito, né? Foi. Aqui não, eles não estão acostumados com a rapinagem, nem com a sacanagem. Eu vou falar o português claro para vocês. Então, uma coisa que eu sei que nós brasileiros, quando pensamos em mudar de país, nós pensamos, eu acredito que a primeira coisa seja saúde, segurança, salário, né? Então, aqui no quesito segurança, para mim ainda é muito seguro. Eu sei o que evitar. Centro de Dublin na madrugada, que é o horário que mais acontece coisa ruim. O povo tá bêbado. Gente, acontece coisa ruim aqui? Acontece, tá? Não lembro se foi o ano passado, o ano retrasado, um santo muçulmano com uma faca na mão resolveu atacar lá no centro de Dublin. Numa creche, se eu não estou enganado. E quem é que foi que deu uma coça no rapaz? Foi um brasileiro! Sabe? Entregador de delivery. O cara deu com o capacete na cabeça do cara lá, tirou a faca da mão dele. Então, tem violência aqui? Tem, gente. Tem. Vai ter. Em qualquer lugar que vocês forem. Se vocês forem pra Suíça, pra Dinamarca, pra Suécia. Paris. Nunca andei tão tensa na Europa como em Paris, gente. É tema para outro vídeo, mas vamos cuidar em Paris, viu? Então, quando a gente compara, a Irlanda é uma bênção, né? A Irlanda é uma bênção, gente. Eu não tenho o que falar mal desse país que me acolheu, que me acolhe todos os dias, e eu vivo aqui bem, vivo tranquilo, agora com uma criança de 4 meses aí. Deve ter entrado no microfone. Que faz au-au. Sabe, aqui a vida é diferente, tá? Para você que tá em dúvida do que fazer, venha para Irlanda, tá? Venha para cá que vocês não vão se arrepender. Pode ser que o começo é difícil, tá? Isso eu falo para vocês. Os primeiros meses é difícil porque vocês ainda não têm rede de apoio. Vocês não têm família, vocês não têm amigos. Para quem vem sozinho é muito pior. Nós viemos em casal, nós estamos juntos há 11 anos? 11 anos. 11 anos. Antes de chegar aqui, nós já éramos um casal, a gente já sabia muito bem o que fazer da vida. Então, eu deixo um conselho para vocês. Venham, tenham paciência, tenham calma no que vocês vão fazer, tenham certeza do que vocês vão fazer e acima de tudo, tenham fé no que vocês acreditam. E eu acho que é isso que eu posso falar para vocês. Talvez a Camila tenha palavras mais bonitas. Talvez só mais difícil. Eu acho que tudo que o Thiago falou, eu estou completamente de acordo com o que ele falou. Não tenho nem o que acrescentar. Eu acho que só mais uma palavra que é muito importante. Sejam resilientes.
Então, acho que a resiliência é ouro aqui, porque a gente vai sair do zero aqui, praticamente a gente acabou de nascer num país, nós nunca estivemos aqui, nós não temos nada aqui, não temos acomodação, não temos carro, não temos família, a gente está aprendendo a falar, então sejam resilientes e pacientes com o processo, porque tudo tem seu tempo, né? Para alguns vai ser mais rápido, para outros vai ser mais devagar, tudo também vai depender do seu empenho em fazer as coisas darem certo, no seu foco, né? Enquanto você busca que aquilo dê certo, porque não adianta você só querer, mas não se mexer, né? Então, busquem informação, se juntem com pessoas boas, tem muita gente boa aqui em Dublin, na Irlanda, mas também tem muita gente ruim envolvida com coisa errada, não só brasileiro, tá? Então tomem cuidado com quem vocês se envolvem para vocês não irem para um caminho que vai acabar não sendo tão positivo, para vocês tão próspero, mas tenham paciência, porque apesar de tudo ser moroso num primeiro momento, depois que isso passa, é só seguir a vida e prosperando e colhendo frutos, e é aquela coisa, né? Tudo que você planta, você colhe. Então, é isso. Eu acho que tem tudo para dar certo. E, pessoal, eu não tenho a menor ideia de quanto tempo deu esse vídeo. Eu acho que foi um vídeo bem longo, mas eu espero que vocês tenham ficado com a gente do começo ao fim. Vocês tenham tido paciência, vocês tenham gostado. Eu acho que, pelo menos pra gente, aquilo foi um bate-papo muito legal, até porque a gente pôde fazer uma retrospectiva, né, da nossa vida. E agora a gente está também com essa fofuchenta, que tem 4 meses, né? A Vanilla, a gente falou dela em outro vídeo também. Então, o que a gente tem para dizer é isso. Paciência, persistência, resiliência e vai para cima. Gente, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Curta, compartilhe, deixe a sua mensagem. Gente, pode deixar qualquer mensagem que vocês tenham vontade. Não vai ofender minha mãe, tá? Por favor. Mas deixa aí a sua pergunta, a sua dúvida. Comenta a sua experiência. Comenta a sua experiência. Se você tá aqui e fala, Thiago, você falou porcaria. Pô, tudo bem, eu não. Pô, desculpa se eu falei alguma porcaria nesse vídeo, tá? Mas o que eu tô falando aqui é a minha experiência, tá, gente? O que eu tô falando aqui não é uma verdade absoluta, tá? Eu gosto de deixar isso claro sempre nos meus vídeos, porque é sempre a minha experiência que eu vivo aqui. E eu espero que vocês gostem. Nós vamos trazer mais vídeos esse ano para vocês. Peço desculpas pelo atraso, porque nós tivemos muita coisa acontecendo. E a gente não vive do YouTube, tá? A gente gosta de passar um tempo com vocês aqui, passando um vídeo, mas a gente não vive de YouTube. Então, peço desculpas, paciência, que a gente sempre vai produzir vídeos que nós achamos que vale a pena ser assistido. Que seja relevante, né? Que seja relevante. Então, muito obrigado, gente. Fica aqui o meu carinho por vocês terem assistido e um grande abraço para vocês. Tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchim, tchim. Se você chegou até aqui, eu acho que você gostou do nosso canal. Então, deixa o seu like, ativa a sua notificação para receber o nosso conteúdo, curte o nosso canal e até a próxima. Tchau!